Desmontando falácias sobre videogame. Com o canal Cogumelando, cara. Kogu manda demais, tá, velho? Os roteiros dele são muito bons, cara. Ele sempre coloca uns comentários assim no Threads, bem assim, bem, sabe, cirúrgicos assim, cara. Ele é muito foda, ele é muito foda. Talvez eu discorde, talvez eu concorde. Hoje é um Talvez você vídeo discorde, talvez você para discorde. desopilar o fígado. É um vídeo pra gente desmontar algumas falácias. Vamos assistir o videozinho e depois nós vamos jogar. Até engodos que estão na internet que vão calcificando o nosso amor por videogames de uma maneira injusta e irreal. E eu vou adicionar aqui a minha percepção disso, que não é a verdade absoluta. Ah, mas não tem problema, tá liberado. Quem não gosta, quem gosta, não gosta, é de boa. O negócio é ver assim, o que tá sendo dito, faz sentido ou não? Vocês têm que parar de olhar o mensageiro e olhar o que tá sendo dito, gente. O valor não tá em quem fala, mas no que é dito. Se o que tá sendo dito é imbecil ou idiota, você fala, não concorda, é idiota. Se é maneiro, você fala, mas eu não gosto da pessoa, mas o que tá sendo dito tá certo, tá errado? É verdade ou é mentira? Aí você tem que fazer uma análise de validação, tá ligado? Mas é uma voz da experiência de alguém que joga videogame há muito tempo, que cria conteúdo há muito tempo e, né, compartilha esse hobby na internet já há décadas. Então eu consigo ver muito bem. Movimento e fala, aqui no vídeo. Jogos Coitado, hoje em dia mano. são ruins, jogos velhos são chatos, bons são jogos atuais, bons são jogos antigos. Bom, essa é uma opinião pessoal, né? Gente, só isso aqui, rapidão. Isso aqui, essas opiniões que ele tá salientando não são as dele, né? Pelo que ele tá pontuando, opiniões comuns. Todas as opiniões que partem de generalização... Ah, beleza, deixa eu aumentar aqui. Vamos lá, ele é assim, essas opiniões são algumas das opiniões que se ouve, né? Bom é jogo antigo, bom é jogo novo, bom é jogo... Vamos lá. Qualquer opinião que parte de uma generalização ignora as exceções. Só isso já invalida e torna o processo de generalizar absolutamente falho. Não tem como você só generalizar e falar que só bom é jogo antigo. Vamos dizer que a maioria dos jogos antigos que você jogou, todos você gostou. A grande maioria, esmagadora. E tudo que você joga novo te decepciona. Você vai falar, bom é jogo antigo. Você está generalizando. Qualidade não tem idade. Então, a gente só aqui a gente já pode matar uma parada interessante pra gente ter isso em mente quando for assistir o restante do vídeo. Jogo bom é aquele que te agrada, seja novo, seja velho, seja o que for, seja do gênero que for, seja do que for. Se te agradou, você gostou, então é bom, cara, pra tua experiência. Você não pode pegar a tua experiência e generalizar ela e impor ela. Isso torna você um imbecil, desculpa falar isso. Mas se você faz isso, você é um idiota. Você não pode pegar a sua opinião, sacou? Uma coisa que é tua, pessoal, e achar que é regra de ouro. Porque sabe por quê? Porque olha só, vamos lá. Senão você vai cair numa parada aonde quem não concorda contigo, você vai diminuir. E quem concorda contigo, você vai enaltecer. Saca? E isso cria o quê? Um monte de bolha social idiota. Aí você vai lá e fala que uma coisa é maneira, que aí uma bolha tá construída ali, de onde todo mundo que reverbera contigo, você vai falar que é foda e todo mundo vai ecoar. Foda, 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 foda. E aí você não tem dissonância de porra nenhuma. Sabe? Não dá pra generalizar. Jogo antigo, tem muito jogo antigo bom, mas tem um monte de jogo antigo que é uma merda. E jogo novo, tem um monte de jogo novo que é bom, e tem um monte de jogo novo que é uma bosta também. Só que assim, o que cada um vai achar que é bom ou ruim, isso vai variar, saca? Vai variar. Chrono Trigger é maravilhoso, tem 30 anos. Expedition 33 mal tem 1 ano, mas ambos são obras-primas e são ótimos no que ele se propõe. Ainda assim vai ter alguém que detesta RPG e vai falar, detesto, pra mim é lixo. Entende? Vai ter essa pessoa, saca? E a opinião dele não deve ser invalidada porque tá pautada e construída na experiência de vida dele, na bagagem que ele construiu, das experiências que ele acumulou. Então, é a opinião dele. O que ele não pode fazer jamais é nem a gente que gosta falar que quem não gosta é um merda, ou o cara que não gosta falar que quem gosta é um merda, sabe? A gente jamais deve generalizar a opinião, porque isso é um veneno intelectual. Para qualquer processo intelectual, isso é um veneno. Saca? É um sinal, é um sintoma de atrofia intelectual. Eu sei que eu tô usando palavras bem pesadas, tá? Mas é para todo mundo ter isso em mente sempre.
sacou? E tentar evitar. Se a gente em algum momento cair num processo de generalização, você fala, opa, peraí que eu tô generalizando. E tem um gatilho de você meio que desarmar essa parada. Tá ligado? Isso é perigoso. Eu conheço tanto jogo bom antigo como tanto jogo ruim antigo. Pensa a mesma coisa, sabe? E tipo assim, mesmo se a gente ainda assim fosse olhar e falar assim, não, eu acho que os jogos antigos são melhores ou os novos são melhores, ainda assim dava pra gente meio que olhar, ter essa opinião sem generalizar e querer impor essa parada em cima de outra pessoa. Quando você cai nisso, cara, você começa a fazer o seguinte, você começa a achar minha opinião que conta, eu que conto, eu que sou bom, eu que sei, eu que sou esperto, eu que sou inteligente, eu. Isso é ego humano puro, cara. Chega a ser meio nojentinho, entendeu? Então, sejam sempre atentos com isso, sabe? Mas se for fazer uma média, os jogos novos são piores do que os antigos. Até aí eu concordo. Mas falar que todos os jogos novos são ruins é muito longe. É porque o que acontece? Hoje a gente tem uma cultura na internet que é o tal do rage bait. O que é o rage bait? O rage bait, ele acontece por dois motivos, tá? Um deles tem a ver com troll, tá? É uma veiazinha de troll. E o outro tem a ver com clique. O rage bait é eu chego, pego uma opinião, generalizo, normalmente uma opinião que está na contramão da opinião popular, porque se eu estou na contramão da opinião popular, olha para mim como eu sou diferenciado, especial, e não faço parte dessa muvuca. Sabe isso? Eu sou a nata, eu sou o último biscoito do pacote. Se todo mundo gosta e você fala, eu não sei, tem minhas ressalvas. Tem minhas ressalvas. Você faz o quê? Você tá tentando trazer, se colocar, se vender como se você fosse o diferente, o que se sobressai. Aquele que tem gosto mais refinado que a maioria da plebe. Sabe isso? Você tenta se enaltecer. Isso é ego e vaidade. Sabe? Tem muita gente que faz isso. Porque tem uma fragilidade própria, interna, pessoal, e tenta, através dessas falácias, dessas afirmações e desses processos, se autoafirmar. Quem se sente pequeno tem a necessidade de demonstrar grandeza. É a presença da fragilidade que vai criar em você o desejo de parecer grande. Qual a necessidade que você tem de tentar parecer alto para os outros, de parecer mais para os outros, a não ser que seja uma insegurança pessoal de pequeneza. Você entende? Essas coisas elas não podem acontecer sozinhas. Se você sabe que você é inteligente, você não tem necessidade nenhuma de afirmar para ninguém. Tá tentando convencer o outro para convencer a si mesmo, porque através da percepção do outro é que você valida a sua visão de si, já que você não acredita, através da crença do outro nessa parada como verdade, você se sente aquilo. É um jogo psicológico, do qual todos somos vítimas em alguma coisa, em algum ponto. Quanto mais autoconsciente a gente é da parada, melhor, entendeu? Então é difícil, todo mundo tá sujeito a isso. Mas é bom que a gente esteja atento para não ser vítima disso e não acabar agindo de uma maneira meio idiotona, né? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o caso do clique, né? Quando o cara ele começa a querer aparecer na internet, falar essas coisas pra chamar a atenção dos outros. Todo mundo gostou de Clair Obscure, todo mundo fala, esse jogo é uma merda, RPG é um lixo. Aí, o que acontece? A galera que acha que tá nessa vibe, que é diferentão, que é tudo mais e tal, vai lá e curte e tal, porque quer ver discussão, quer ver briga, quer ver esse tipo de coisa. Então você cria conflito, você gera conflito de propósito pra poder chamar a atenção das pessoas. E aí você acaba criando essas bolhas de comunidade tóxicas pra caramba, onde tudo é só ódio, crítica e palavrão e xingação, entendeu? Essa é a parada, né? Pessoal, né? Gente, calma, velho. Eu vou manifestando opinião conforme a gente assiste o vídeo. Porque senão é só eu parar. Se a gente for parar e ficar vindo, também não dá, né? Se não agregar nada, deixa de ser um conteúdo, vira só a gente assistindo, entendeu? São opiniões pessoais que as pessoas falam. Naturalmente, todo mundo tem seu direito de ter a sua opinião. Mas converter essa opinião numa verdade, ainda mais numa frase tão curtinha assim, que é fácil de se reproduzir, eu acho um perigo. Na realidade, tanto antigamente quanto hoje, a grande maioria dos jogos são mais ou menos. São ali... o react não é só ver o vídeo, né? É a gente pontuando e falando no meio e tendo um diálogo, né? Que é uma coisa que a gente meio que faz junto, principalmente porque tá todo mundo aqui ao vivo assistindo junto, né? E aí que a parada brilha, né, cara? Senão, porra, não dá, mas, pô, senão aí pega o link e cada um vem em casa, porra, né? Eu coloco nota, né? De 1 a 10, né? 11 na realidade. Sendo 11 Parou no frame do Arregalva, sacanagem. Muito especial e um... Peraí, tem uma tabelinha de pontuação aqui, né?
Pontuação de 1 até 11, né? Jogo da vida. Incrível, ótimo, muito bom, bom, decente, tanto faz, medíocre, ruim, terrível e tragédia. Essa pontuação que tá aqui do lado, isso aqui é a quantidade de jogos? É isso? São quantos jogos estão em cada categoria? Um jogo terrível, a maioria tá ali entre 5 e 6, até 4. A maioria Deu uma tá decaída, né? Raros os jogos nota 1 e 2, raros os jogos 11, então raríssimos, mais 10. Nossa, olha que organização foda, que eu queria conseguir fazer isso com os meus jogos, velho. Eu não consigo nem criar playlist lá no YouTube, mano, pros jogos. Porque eu tenho que pegar os jogos que tem lá e separar. Meu Deus. 15 e 9 também são difíceis, né? Então, a maioria tá assim. Quando a gente lembra dos jogos do passado, a gente já teve o passado todo acontecido. Então, nós lembramos apenas dos melhores e a nossa mente automaticamente filtra os jogos ruins colocando de lado. É ou não é? Pode pensar aí. Provavelmente, se você pensar 20 faz sentido, jogos, faz sentido. outras Nossa, 20 esse pessoas Super vão Mario do pensar SNES é foda. a Esse maioria Mario desses 20 RPG é jogos maravilhoso. que você pensou. Então, Teve um remake desse Mario RPG, inclusive, tá? Aí o Chrono Trigger aí, ó. filtra. Tem aí os jogos nessa brincadeira, né? Falando de jogos antigos. Tem os games que as revistas diziam que eram ótimos e não necessariamente eram. Eu tenho a minha planilha, mas não chega nesse nível colossal de organização. Eu não consigo também. Não consigo, Arielzinho, de verdade. Eu tenho que fazer isso com o YouTube. Eu preciso pegar todos os jogos que estão lá, separar por categoria e criar playlist pra todas. Hoje eu só tenho uma playlist pra tudo e uma playlist pra terror. Eu tenho que separar, mas tem jogo que eu pego lá que eu não sei exatamente onde categorizar. Então eu fico meio assim, tá, eu boto isso aqui aonde, sabe? Porque tem muito jogo indie que traz uma ideia assim meio fora da caixa, sabe? Você fica meio assim, o que eu amo? Jogos, às vezes, com muitos problemas técnicos que vão além de uma análise puramente pessoal. Os jogos que você tem nostalgia, que são especiais pra você. É tipo o Pit Fighter do Super Totalmente Nintendo. revista, aquelas revistas antigas herói, né? Muito ruim. Nossa. Tecnicamente ruim, mas muita gente tem carinho. Tem carinho. Aqueles jogos que são realmente... Tem carinho por causa da nostalgia, né? Esse é um outro aspecto, né? A gente, por exemplo, chega e fala assim, o bom era, nossa, lembra? A gente ia na locadora, alugava fita. Nossa, que legal. Mano, era uma merda, cara, era uma merda. Você tinha que sair de casa, uma distância do caramba, às vezes, pra chegar lá, pagar, pra ficar 2 dias com o negócio e devolver, pagando caríssimo o negócio, cara. Porque pra gente, quando era criança, tudo era caro, a gente não tinha dinheiro pra nada. Hoje você clica num botão, baixa na Steam um jogo por R$10 e você vai ter o jogo pro resto da sua vida, né? Então se você morrer, não é seu mais, segundo a Steam. Mas enquanto você tiver vida, é seu, entendeu? Então assim, é muito mais prático, é muito mais rápido. Vai romantizar a parada? Claro, é nostalgia, era maneiro. Você se lembra da tua infância, remete a uma parada muito foda, né? E quando você esquecia de devolver, tinha que pagar a multa, ainda tinha dia de aula. Porque, porra, no meu caso, por exemplo, eu tinha que estudar, então eu não podia jogar. Quando eu jogava era muito pouco, ou seja, eu paguei pra não jogar. E no outro fim de semana, como é que eu ia alugar? Que droga que era. Nossa, era horrível. Eu detestava isso. Absurdamente bons, que até uma pessoa que não gosta é capaz de reconhecer a graça dele, porque é um jogo tão especial. Eu vou dar de exemplo o Donkey Kong Country 2. Maravilhoso. Então este é um ponto. O passado já aconteceu, então a gente filtra os ruins, só fala dos bons, parece que antigamente era ótimo. É também uma falácia que os jogos de hoje em dia... Essa parada né? Tipo assim, a gente filtra o que era ruim, sabe? Esquece aqueles... Não é digno de nota, não. Esse aí não, esse aí não. Esse aqui não. Mas, pô, o Donkey Kong Country... Nossa, mano. Crash Bandicoot, a gente vai lá, a gente, né, é isso. A gente tem uma memória afetiva que acaba guardando, né, aquilo que a gente gostava e meio que deixa de lado, porque a gente não gostava tanto e tal. E aí acaba causando uma sensação de que na memória, você em retrospecto, parece que era muito melhor do que realmente era, né? É o lance da honestidade intelectual que a galera fala. Você intelectualmente sabe que não era tão perfeito assim, igual no exemplo da locadora, né? Não era assim tão bom. Mas tem um aspecto de nostalgia, de memória afetiva e tarará. Então você meio que fala, não, era maneiro, nossa, era muito bom, sabe? Aí tem um cara que fala assim, vocês não sabem de nada, não era da minha época, essa juventude está perdida. Sempre tem, então vai ter esse cara também, né? Vai ter esse cara, né? Que vai falar que bom era o preto e branco lá, mudo, filme mudo, né? Que vai falar, porra, é foda, né? Dias são ruins. Aí, a memória me falha. É mais profunda do que falar do passado. Porque no presente, a gente está vivendo já há alguns anos num momento especial da indústria em que parece que todo jogo que sai com uma hype que tem que ser o melhor jogo de todos os tempos. Não são todos os games que saem nessa, mas geralmente eles têm essa vontade de ser, claro, porque todo jogo é feito para ser, ainda mais os AAA, principalmente os AAA, os indie não, nem tanto, é raro, algo assim,
só um indie muito bem quisto mesmo pela comunidade, mas me refiro mais aos AAA. Esses jogos de investimentos cavalares, eles até realmente faz todo sentido. Você inventou, era mentira? Cai no conto, no velho conto do reboot de Star Wars. Logicamente, eles precisam se vender como o ápice do videogame. E não necessariamente é. E eu vou até te dizer que tem um efeito engraçado, que muitos desses jogos podem ser um dos melhores jogos do seu tempo. Reboot de Star Wars ia ter protesto na porta da Disney, né, cara? É foda, né, velho? É foda, né? Talvez eles só vão ser considerados daqui a alguns anos. Pode ser. Assim como alguns jogos que foram fantásticos em suas épocas, provavelmente vão ser vencidos pelo crivo do tempo. Então eu pontuo isso aqui. Eu tenho absoluta certeza que Elden Ring no futuro ainda vai ser lembrado, embora seja um jogo divisivo de opiniões. A mesma coisa serve para o Zelda Breath of the Wild, Elden Ring tem muito em comum com esse Zelda. Ao passo Nossa, eu acho lindíssimo esse Zelda aí, tá lindíssimo, cara. Tem um Witcher 3, que já hoje em dia, uns 10 anos depois, muitas críticas que eu não via antes aí. Então, The Witcher é muito bom também, tá? Isso cria uma bagunça. Principalmente a história, é muito boa, Você véio. tanto consegue argumentos pra dizer que os jogos Bruxão 3 é show de bola, bons, nossa, muito assim foda. Assim como não são tão bons assim. E aí, a gente tem que fazer uma análise que separa a visão mercadológica dos jogos, que todo jogo é como se fosse o mais incrível de todos os tempos. E quando eu coloco análise mercadológica, eu também incluo os canais de YouTube como o meu, como os que você assiste, que muitas vezes, por muitos anos, tiveram essa postura. Com os anos, a postura foi mudando e parece que nenhum jogo é bom. Parece que nenhum é bom. Então, você começa a construir muito essa coisa de que os jogos de hoje em dia são ruins. Porque a gente está vivendo esse momento em que tudo é criticado. Mas fica tranquilo que daqui a pouco muda. Tudo vai ser bom, porque as pessoas vão cansar de todo mundo criticando, porque nessas críticas há críticas justas, há críticas injustas. Isso não é uma questão de opinião pessoal apenas, mas é também o contexto que um jogo sai, qual é o escopo de um jogo, qual é o objetivo de um jogo, o que ele é. Muitas vezes as pessoas não compreendem isso. E compreendem ali no retão, assim. É isso e acabou. Não existe contexto. Todo jogo tem um passado, um background. Todo jogo tem uma mira quando ele sai para um público específico. Elden Ring, por exemplo, que eu acabei de falar, não é um jogo para todo mundo. O Zelda Breath of the Wild não é um jogo para todo mundo. Então, quando uma pessoa critica esses jogos, sai às vezes também com uma crítica inválida porque esse jogo não é para você. Eu acho até que é por isso que o Witcher 3 apanha mais na atualidade, porque o Witcher 3 é um jogo mais assim aberto para todas as pessoas. Ele não é um jogo tão intimista como é o Zelda, que você fica solitário naquele mundo, e tampouco é um jogo Souls. Esse negócio de anúncio em 4K, mano, essa discrepância entre o marketing do jogo e o jogo em si, essa discrepância, ela me gera um mal-estar, cara. Me gera um troço, assim, um azia, uma queimação dentro de mim, entendeu? No meu âmago, no meu ser, velho. Porque, mano, eu acho isso a coisa mais filha da mãe possível. O cara faz um trailer todo maquiado, lindíssimo. E aí ele coloca uma paradinha escrita assim, falando que é baseado, né? Que não corresponde a gameplay real, né? Fala que é cinemático. Ele coloca uma mensagenzinha pequenininha no embaixo, porque ele é obrigado a colocar, né? E aí ele coloca ali, aí você vê um trailer maravilhoso. A hora que você vai pegar a gameplay, não tem nada a ver com a parada. Tipo, nada a ver. É tipo jogo de celular, que o cara coloca um trailer de anime em 3D bonitão, com um monte de anime, com um monte de coisa bonitão lá. Aí você vai pegar o jogo é tipo, parece Super Nintendo. Não que seja ruim, mas a discrepância entre um e outro é gigantesca, né? O que você tá vendo não é o que você vai comprar, entendeu? De fato, né? Tem um exemplo perfeito. Você chega a lanchonete e fala assim, opa, me vê esse quibe aqui, por favor, que eu quero almoçar. Aí o cara fala assim, não, moço, isso não é um quibe não, isso é um ovo. Aí ele abre aquela estufazinha, faz assim com a mão assim, as moscas voam e você vê que é um ovo. Vai querer o ovo? Né? Pior é quando você já pagou e o cara vai te servir o quibe e aí ele tira o ovo, né? Se fuder, né? Isso aí na moral. Aí que come Elden Ring, que é difícil pra Direto caramba. Rola isso com o jogo, hein? Direto. Por isso que eu montei um canal pra ficar testando os jogos. Daqui a 40 anos, não sei como vai estar a cultura de videogame, mas certamente vão olhar para agora como a gente olha para o passado. E provavelmente vão filtrar todos os jogos ruins dessa visão e só ficar com os bons. Mais uma falácia aí. Jogador de verdade só zera no hard. Essa é paia demais. Isso daí, para mim, é até absurdo falar. Eu acho até inacreditável que algumas pessoas perpetuam isso. Na realidade, eu acho que algumas pessoas vendem essa ideia para parecerem melhores do que são.
É uma cobrança ao outro, mas que na realidade é contando uma vantagem sobre si mesmo. Jogador Sim. de verdade, na minha opinião, é quem joga. Fim de história. Seja no fácil, seja no hard, no normal, não importa. A gente espera que a gente se divirta. Nem todas as experiências são divertidas o tempo inteiro. Às vezes tem uma parte chata ou difícil para depois ficar legal. Então isso também não poderia se dizer, por exemplo, seria uma falácia também falar que jogador de verdade é quem se diverte. Não necessariamente. Às vezes você enche o saco num jogo e abandona. Às vezes você vai até o final e zera mesmo não gostando, porque de alguma forma aquele jogo... Fiscal de build é tenebroso, cara. Porra, Breno, fiscal de build é foda, cara. Então, assim, a coisa é muito básica é na minha foda. visão. Jogador de verdade é quem joga. Red Dead é lindo, né? Muito foda, bom, essa falácia aqui tem mais a ver com... Olha a bunda desse cavalo! Mentira, porque tem um meme da bunda do cavalo, né? Jogador de verdade é quem joga e fim de Tem um meme da bunda. Bom, essa falácia aqui tem mais a ver com... Red Dead 2, meu amor. Sempre te amei. O meu trabalho, né? Criadores de conteúdo são comprados pelas marcas que eles defendem cegamente. Cara, eu não vou te dizer que não existe. Com certeza deve existir, né? Não existe. Quem sou eu para dizer o que existe e o que não existe, né? Porque os nossos olhos não conseguem ver tudo. Mas é uma parada meio idiota. Tipo assim, ó, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que alguém quer pagar o Kogu pra falar bem de um jogo. Não é confiar demais se a credibilidade dele por si basta pra vender o game? Se você vai fazer a mesma coisa, sei lá, com um Alan Zoca também, que tipo, é hoje, né, é gigantesco aqui no Brasil, o cara é grande o suficiente pra cagar pra isso. E simplesmente falar, não preciso disso não, velho, foda-se. Vou falar o que eu quiser. Entendeu? Tipo assim, ele é grande o bastante pra cagar, né? Tipo, em cima disso e falar, foda-se. Se você vai fazer isso com um cara pequeno, que é o cara que provavelmente estaria disposto, né, a falar, não, vambora, é nóis, o que eu tenho que falar? E me dá o roteiro, sabe? Se o cara é pequeno, ele não vai ter uma credibilidade grande bastante que vai compensar esse investimento, sabe? Não me parece uma abordagem inteligente, financeiramente falando, sabe? Aqui é minha opinião imparcial depois de ser levado ao estúdio de jogo com tudo pago, né? Não, aí o cara vai lá pra promover o jogo, né? E aí, tipo assim, quando o cara é convidado pra ir pro estúdio, né? Meio que se você acredita que o cara tá dando uma opinião honesta, assim, tipo, 100% sincera, sem nada... Pô, já tá automaticamente, você já sabe que o cara, ele tá ali pra promover o game. Quando você vai ver um ator falando sobre o filme novo dele naquelas entrevistazinhas lá e tal, e pá, né? Você sabe que o cara tá ali pra promover, ele não vai falar, esse filme é uma bosta, ele não vai falar isso, entendeu? É o trabalho dele e tal, né? Então ele tá ali pra promover a parada. Ah, chamaram, sei lá, o BRKS Edu pra promover Battlefield. Aí ele vai lá no estúdio, vai jogar, vai ter uma experiência e tal. É uma propaganda, é tipo um comercial de margarina. Aquela família não é real e aquela gente não tá feliz. O tamanho do sorriso é o tamanho do cachê. Sacou? É tipo isso. Então você já sabe que aquilo é uma parada artificial. Então é um lance de bom senso de quem tá consumindo também, né? De filtrar a parada, tá ligado? E margarina faz mal. Tem isso ainda, né? Aquela graxa amarela, né, cara? Pô, mó veneno aquilo, na moral, velho. Mas aí, né, de cada um, né? Pra mim, eu acho perigoso de consumir. Mas, enfim, você já tem um filtro, cara, de saber olhar a parada e saber separar, porra, né? Você tá vendo que o cara tá lá no estúdio, fazendo uma viagem e tal, parará. Você sabe que o cara, ele tá ali, convidado pela marca e tudo mais. Você sabe que o cara tá ali pra promover o jogo, né? Ele vai ressaltar os pontos positivos e não vai colocar os pontos negativos. É o papel dele, ele tá recebendo pra isso. Tudo pago, provavelmente, né? E com cachê, com alguma parada, né? Mas se o cara, você chega lá no canal do Zangado e vê que ele fez o vídeo da primeira hora do jogo e ele criticou um jogo, é porque aquela foi realmente a percepção dele. Então é meio que saber filtrar, sacou? E outra, não tem só um criador de conteúdo, né, gente? Procura uns 3, 4 opiniões diferentes aí, vê o que a galera tem pra dizer. E mais do que opinião, procura um gameplay de meia hora, 1 hora que seja, cara. Pra você poder ver o iniciozinho do game ali. Assiste 5 minutos do vídeo, não importa. Olha pra você ver, sabe, de alguém que não jogou antes, não sabe o que é, pra você ver a primeira experiência e você ver ali com o cara ali, pô, deixa eu ver. Nem o trailer do jogo é tão confiável. Então vê um pedacinho da gameplay, sabe? Pare de comprar em pré-venda, né? Se eu pudesse te dar um conselho, faz o que você quiser. Mas se você for me perguntar, pare de comprar em pré-venda e você começa a pesquisar, porque tem gente que ganha o jogo de graça da empresa, vai lá e vai jogar. Ele não vai fazer uma parada de opinião logo de cara. Você pode até cagar pra opinião dele, você vai ver ele jogando. Você vai ver o bug na tela, ele falando, mas eu acho que é aceitável. Foda-se se ele acha que ele aceita. Foda-se a opinião dele. Vê ele jogando e vê o jogo rodando na tela dele, aí você vai lá e fala, pô, não, achei legal, acho que essa gameplay eu vou curtir, tá ligado? E aí vai, né, cara? Faz
tenho 34 anos que eu não compro o jogo em pré-venda, cara. Isso aí não dá não, mano. Não dá, mano. É você dar o dinheiro pelo produto sem saber a qualidade, pô. É comprar a cega, sacou? Né? Não a empresa cega, né? É comprar sem ver, né? Isso que quer dizer. Os ouvidos não escutam tudo. Mas se eu fosse apostar... Gente, parada da manteiga é assim, ó. Se abrir um pote de margarina e botar na natureza assim, ó, nenhum animal chega perto, cara. Nenhum animal. Se você botar manteiga, os bichos vêm e devora. Eu diria que isso é uma Nada a ver com o vídeo, né? Mas enfim. raridade. O que ocorre é que tem várias razões. Às vezes um criador de conteúdo, ele gosta muito de uma marca. E tudo bem defender ela. Às vezes não é nem pelo preço, né? Ele gosta muito. Há criadores de conteúdo que têm uma simpatia maior por uma marca, mas um determinado nicho de conteúdo, por exemplo, defendendo cegamente, brigando com todo mundo por causa de uma marca, é o que fez o canal dessa pessoa girar. Como o canal dessa pessoa girou assim, ela mantém isso e escalona. Às vezes de maneira intencional, às vezes de maneira que a pessoa não percebe, né? Então, como esse tipo de conteúdo, às vezes um pouco mais beligerante, um pouco mais incisivo num tema, ou até de Pô, parabéns pelo beligerante, hein? Não é qualquer um que aplica essa, essa palavra numa frase, não, cara. respeitoso, vender o peixe, aí, pô, vamos que vamos, né? Aí o criador de conteúdo vai com tudo. Só que nesse processo que ele vai com tudo... 3x10, você lembra, Aninha? 3x10. Nossa, deixa eu ver o CD aí, por favor. O cara vinha com aquele fichário de CD assim, ó. Você olhava, o CD tava escrito assim: Virtua Fight. Quero Virtua Fight, quero Final Fantasy. Aí o cara botava 3x10. Porra, era foda demais, cara. Como ele imprime um... Mind's Eye teve influência mostrando a verdadeira cara, dando review boa pro jogo. Eu vi isso também. Eu vi. E tipo assim, às vezes o cara pega, joga uma horinha ali do jogo e ele também joga e tipo assim, ele, sei lá, vou dar um exemplo. Eu testei uma demo recentemente, pus no canal. Little Nightmares 3, eu testei a demo e eu gostei da demo. Aquele recorte do jogo era legal, né? O recorte. Então assim, pô, me pagaram pra eu falar bem, quem me dera, né? Entendeu? Tipo assim, mas aquele recorte da demonstração tava interessante. A gameplay, eles colocaram mecânicas legais ali que não tinham nos outros. E visualmente falando, tava interessante. Só que aí depois você pega pra jogar o jogo mesmo, lá do início e tal, pode ter algum aspecto de desconexão com os outros títulos que ficou meio... como assim? Ficou um estranhamento. E aí pode ter causado, né, esse problema. Então assim, ó, você vê, baixando a demo, testando a demo, fazendo tudo, ainda assim a impressão pode ser errada. Então tem que olhar com muita cautela mesmo, cara. Muita cautela. Uma força muito grande. Aqui, ó, você pode até... Deixa eu voltar aqui um cadinho. Você pode até gastar o dinheiro e falar, dinheiro pra mim não é problema. Mas tempo é uma moeda não reembolsável. Gastou, não tem reembolso. Se você perdeu 6 horas da sua vida jogando um game que você falou, nossa, que merda, gastei 6 horas nesse lixo. Você não vai reaver. Então por isso tem que ter cuidado, né? Como ele imprime uma força muito grande a favor de uma marca, ele acaba chamando a atenção das pessoas que são contra aquela marca. Então essa pessoa chega já na não gostava de um dos 3 jogos, voltava lá, não funcionou, o cara trocava, pra ele dane-se, né? Ele botava lá, o próximo leva. Marca, ele acaba chamando a atenção das pessoas que são contra aquela marca. Então essa pessoa chega já na voadora. Quando chega na voadora, o criador de conteúdo fica ressentido. E aí, através do conteúdo dele, ele extravasa o ressentimento dele e a frustração. Então essa é uma forma inconsciente de escalonar este tipo de conteúdo. E o que todos esses canais têm em comum? Eles defendem uma marca. E o que essa marca faz? Presenteia eles, porque é um creator que representa aquela marca por um gosto. Então, naturalmente, essa pessoa recebe mais. Isso reforça a paixão, a vontade de criar o conteúdo? Provavelmente. Provavelmente. Mas isso não significa... Vou dar meu exemplo. Eu gosto de Pathologic, né? Aí eu joguei o 2. Peguei o 3, que era o Quarentena lá, né? Que é o que tava lá, prévia lá, atrás do prólogo, e joguei. Aí pus no canal. É assim, porque o meu canal é pequenininho, né? Mas mesmo assim, a empresa me mandou, né? Os dev lá, a galera dev, a distribuidora, me mandou e-mail com a chave da demo, da demonstração. Porque para eles é interessante ter mais gente promovendo, né? É uma demonstração só no jogo e tal, né? E eu adoro.
E aí, pô, isso você recebe com carinho. Você fala, pô, que maneiro. Eles não precisavam ter mandado, mas mandaram. Então aí você acha, você fica com carinho. Te dá vontade de querer fazer a parada, entendeu? Então é vantajoso pra eles, é conteúdo pra mim. Então, assim, uma coisa, ela se retroalimenta, né? É uma coisa que é retroalimentada, né? Significa que uma empresa foi lá e nas escondidas, na surdina, pagou esta pessoa para ela defender. Eu nunca vi isso, tá? É Nunca isso. vi. E digo outra coisa. Isso eu Muita acho gente difícil. às vezes acha que por um criador de conteúdo Financeiramente. receber uma chave, ganhou aqui uma chave, agora vai defender cegamente o game. Não. Eu acho que isso é uma coisa que pessoas amadoras nessa profissão, estão começando agora, podem se ver meio que obrigadas pessoalmente por si mesmas. Não é uma posição da empresa. A empresa te manda a chave e aí você fala, nossa, que legal, me deram um jogo, gente. Ai, como é que eu vou criticar agora? Como é que eu vou meter o pau? Não, se você não gostou, você tem que falar que não gostou. Eu, por exemplo, eu não coloco o jogo que eu acho lixo no canal. Eu peguei um jogo e falei, tá, isso aqui tá um lixo. Não gostei, sabe? E aí eu não vou postar um troço só pra hatear ele e meter o pau, você entende isso? Pra mim, não vale a pena, porque, sabe? A não ser que seja uma coisa de serviço público, assim, vamos lá. Todo mundo tá falando bem, eu achei uma bosta, aí eu posso chegar, colocar e falar a minha opinião sincera da parada, entendeu? Mas não vou pegar um troço deliberadamente ruim, um Mineirinho 2 aí, né? E botar lá no canal só pra ficar metendo pau no troço, pra ficar trazendo a atenção de gente que gosta de odiar as coisas, né? Eu não quero essa galera, né? Entendeu? Quer dizer, se o cara quiser, tá lá, beleza, mas eu não vou atrás dele, né? Sabe? Então eu procuro trazer coisa que eu acho que vai valer a pena com base no meu gosto pessoal. E aí você pode validar e ver aí, você ver na minha experiência se valida pra você também. Mas aí você vai formar a sua opinião, né? Eu não quero contaminar a tua experiência com a minha, sacou? Obrigado a fazer, porque não quer, poxa, ganhar chave, eu não quero xingar aqui o jogo, porque isso vai criar um mal-estar. Mas isso parte do criador para ele mesmo, é uma coisa da inocência. Você pode falar mal sem xingar. Não gostei, não funcionou a mecânica, a gameplay não é fluida, você pode, entendeu? Inocência do começo, às vezes, de uma jornada, ou às vezes a pessoa tá lá na frente, mas ainda tá aprendendo muito disso, né? Qualquer pessoa, qualquer criador de conteúdo que já recebeu um e-mail, vai ser assim, ó, experimenta, dá a sua opinião sincera. O problema é assim que mesmo. Algumas pessoas não sabem diferenciar. Dito isso, o Kong é uma merda. Opinião sincera de opinião desrespeitosa. Então, elogiar é muito fácil. Mas tecer uma crítica demanda jogar, demanda analisar. Sim, e fazer uma parada justa e respeitosa. Não pode sair xingando. Sabe aquele clássico, abre aspas, jogo lixo, que as pessoas falam e acham que isso é uma crítica? Isso não é uma crítica. Isso é um mero desrespeito que não ajuda em nada. Porque quem escuta isso vai ver, às vezes, uma parada tão... uma crítica, eu vou até chamar de abstrata, tão maluca, que ela nem confia, ela nem acredita e vai jogar o jogo e às vezes vai numa expectativa mais baixa, joga e acaba curtindo. Expectativa faz uma diferença gigante, né? Eu acho que às vezes, Limezinho, pode ter sido a parada da expectativa também, né? Tanto se ouviu que era incrível, que você chegou lá achando que ia encontrar a quinta maravilha, e aí você jogou e falou, pô, não é tudo isso que estão falando. E aí você pra colocar em paralelo outras experiências. Então, acho que essas outras experiências que eu tive, em comparação com essa, quando joguei o Kong, eu acho que essas outras são melhores. Né? Eu acho que pode ser isso, né? Mas o Astropix definitivamente não merecia, né, cara? Mano, eu nunca vou aceitar, mano. Era pra ser Metafor, eu também acho. Eu também, sim, nossa, todos os aspectos. Tinha que ser Metafor pra mim. O Astrobot, pra mim, ele se promoveu em cima de nostalgia. Se você pegar um jogo genérico de um robozinho genérico que não tem nenhuma inserção de nenhum conteúdo ou propriedade intelectual da Sony, se você não puder jogar com Eloy, com Kratos, com Crash Bandicoot e tantos outros, se você não tivesse esses elementos, talvez ele não fosse ter uma parada de fazer tão sucesso, não. Não tô dizendo que não é divertido, não tô dizendo que ele não é maneiro ou que não seja legal de jogar, mas pra mim não consegue rivalizar com os títulos com os quais ele concorreu na época, né? Eu atingi uma marca interessante, 1.068 horas em jogos de simulação, caralho, velho. Desde julho do ano passado, entre as 900 horas eu gastei no simulador BR da Razer. Caraca, velho. 900 horas, mano. Nossa, mano. Então não tem isso. Você já está praticamente dentro da Matrix. Sim, outras empresas, não de videogame, mas de qualquer coisa, inclusive de apostas e tudo, chegando em cima de criadores de conteúdo, isto certamente tem.
Mas é por causa do seguinte, ô Limãozinho, mesmo se quem não gosta de Metafor, não gostei, por exemplo. Tem gente que não gosta de Clair Obscur. Ah, não é meu tipo de jogo e tal. Beleza, é porque é mais de gosto. Mas, se você for pegar os jogos que mais somaram, trouxeram diálogo, trouxeram, sei lá, história, trilha sonora, aspecto técnico de produção, sabe? Você comparar eles, assim, né? O que mais somou, o que mais mudou e tudo mais, o que mais agregou entre os que estavam ali, né? Saca? Foi o metafora entre eles. Porque se você for só olhar e falar assim, pegar o aspecto do gostei, né? E o aspecto geral de quem mais se divertiu jogando, por exemplo, foi por isso que o Astrobot ganhou, né? Esse segundo aspecto, tipo assim, você tem todos os anzóis que eles colocaram lá para poder pescar a galera pela nostalgia, sabe? Mas é um jogo extremamente divertido, tipo, pais jogando com filhos, ele é extremamente amigável, né? Muito mais friendly, né? Do que um jogo com um monte de diálogo e batalha por turno, sabe? Entendeu? Tipo isso. Só que se você for ver construção de mundo, narrativa, saca? Você vê, ó, Metafor traz um diálogo incrível, cara. Sabe? Tá tudo num subtexto, um monte de coisa das nossas vivências e realidade, problemas sociais, tá lá, retratado naquele mundo lúdico e fantástico, mas tá ali presente, sabe? Então dá pra você falar sobre preconceito racial, dá pra você falar sobre segregação por causa de poder aquisitivo, né? Ah, esse aqui é pobre. Você tem um culto religioso é, falando mal de uma das raças lá do jogo lá. Não, esses aí são impuros, né? Tem sistema de casta dentro do jogo, sabe? Que hoje até na Índia, até hoje tem. Então os caras trouxeram um monte de coisa muito louca e botaram ali dentro, sabe? E eles chamaram de fantasia a nossa realidade. O livro dentro do jogo, né, que é a fantasia deles, que é o mundo da utopia deles, é o nosso mundo caso ele funcionasse da maneira como teoricamente ele é. Porque na prática, nosso mundo não é o que ele é na teoria. A idealização não é o que está realizado, né? Então, o ideal não é o real. Tem essa discrepância. A utopia deles é o nosso mundo ideal, saca? E isso tá dentro do jogo. Você tem um sistema lá onde tem lá, um rei, a monarquia lá e tal, de hereditariedade, o poder vai passar e tal. E aí, de repente, tem pessoas disputando para assumir aquele cargo. Você tem um monte de coisa de poder, né? O cara tá tentando militarmente tomar o poder na marra. Olha só, como você tem um monte de aspecto interessante para discutir, sabe? Então é um jogo muito que agrega muita coisa assim, né, nesse aspecto, sabe? Mas o cara que só tá querendo pular e matar bichinho, velho, como aí você vai pegar um Astrobot e vai mesmo, sabe? O Astrobot ganhou porque faltava aquele tipo de jogo na indústria, estavam carentes. Eu acho que não, Arielzinha. Eu acho que não, sabe por quê? Você vai achar muito indie incrível, que traz muita coisa, mesmo agora, sensacional, com ideias maravilhosas, só que ninguém investe porque todo mundo fica com o pé atrás e acha que não vai dar grana, sacou? Pra mim, o Astrobot é aquele jogo bonito de plataforma, que usa um monte de recurso do PlayStation, maneiro pra caramba, divertido, é aquele suquinho de videogame concentrado, sabe? Vai te divertir, você vai dar uma risada e tal, e casual, só que não é emblemático. Ele é um jogo que não vai te marcar. Você vai jogar, você vai zerar, vai passar e depois vai ficar esquecido. Você vai passar pra outros jogos, sacou? O que tá falando de Astrobot hoje em dia, assim, né? A não ser que seja nesse contexto, né? Saca? Então, mas se você for procurar Metafor, tem gente falando ainda. E outros títulos assim, né? Wukong tem gente jogando ainda. E por aí vai, sabe? São jogos que marcaram mais, entendeu? Que eles têm mais coisa, né, pra agregar, sabe? É tipo isso, né? Tudo. Chegando em cima de criadores de conteúdo, isto certamente tem. Agora, uma Microsoft, uma Pô, Sony. mesmo que se você não for assistir a gameplay, sabe, de Metafor, talvez você pegue e fala assim, deixa eu ver a história. Aí vai ter um cara contando a história resumida ali do jogo e você vai ter noção total da história toda. Porque tem valor, como é que fala assim, de narrativa de história, né? Ah, eu não gosto do aspecto de gameplay, mas tem uma história ali, sabe? Tem um aspecto de qualidade ali, de trilha sonora, de construção de mundo, de tudo, sacou? Isso é bem legal, cara. É bem legal. Isto certamente tem. Agora, uma Microsoft, uma Sony, uma Nintendo fazer algo assim, cara, olha, eu nunca vi, nunca ouvi falar em todos os meus anos de carreira.
O que eu vejo, quando vem alguma companhia, alguma loja querendo ser defendida, torta direito, eu sugiro que corra. Nem quando você faz uma publicidade de um jogo, que eu já fiz, né? A gente tem aqui a vitrine, né? Que não é uma análise do jogo. A vitrine, ela é mostrar o jogo para as pessoas. É justamente isso que você vai ver escrito nos briefings, por parte da companhia. Ó, mostra os pontos do jogo, o jogo é assim, é assado, tá? Você vai mostrar o jogo. E você tem que deixar isso claro. O criador de conteúdo tem que deixar claro, claríssimo, que é uma propaganda. Sim, tem que colocar tag, tem que falar. É transparência e integridade. Escondida é coisa de pilantra. Me perdoem aqui o português, mas sendo claro, é coisa de pilantra. Tem que avisar pro público. E aí, naturalmente, num conteúdo que você está recebendo dinheiro, que é um trabalho, você está apontando que o jogo tem, não faz sentido nem você fazer uma análise crítica da coisa, porque não é o propósito. Depois você pode fazer, nada impede. Você não vai perder o trabalho também. Eu já fiz isso, inclusive. Recebi o jogo, fiz a vitrine, né? Mostrei o que o jogo tem, mostrei para você de uma maneira imparcial, depois eu fiz uma análise com a minha opinião. Porque o criador de conteúdo, no geral, ele não tem como... Vai de canal a canal, mas falando do meu, não tem como manter profissionais só com AdSense, né? E ainda ter o dinheiro da sobrevivência da pessoa que está trabalhando, porque não é um trabalho... É um trabalho que parece fácil, mas não é. Não é. Porque a gente também tem muita responsabilidade se for fazer isso direito. Se você for pegar conteúdo do estrangeiro e traduzir e plagiar e lançar, aí é tranquilo, né? Porque às vezes o camarada nem tem o gameplay dele, mas se você vai fazer um trabalho de verdade, assim... Deu uma cutucada forte aqui, na moral. Você vai jogar, você vai fazer captura de imagem, você vai pesquisar, você vai pensar, você vai botar o seu na reta, dependendo da sua opinião, a tua carinha aqui, e aí tem edição, tem às vezes, tem canal que tem thumb maker, e tem não sei mais o que. Cara, é uma estrutura. É uma estrutura e todo mundo tem que ser remunerado. Então, é por isso que a gente tem membros, que é muito importante. É por isso que este vídeo está sendo patrocinado pela Alura, né? Vídeos de graça, pode conter inserção de Partec. Você isso, né? Então, vezes gratuito, habilidade, muitas coisas, posto sendo, eu não faço. E, pô, eu não consumo, eu não gosto, eu não acho certo, eu não trago aqui. Por mais que fosse trazer recursos para o Cogumelando, eu não faço. Então, não tem esse negócio, tá? Por parte de empresas de videogame, cara, eu nunca vi. E lembre-se, a Alura aqui não tá vendendo curso para você. Ela tá te dando material de graça. Não importam. Aproveitando. Quer uma outra falácia clássica? Só pulei o adesivo, mas todo mundo viu, né? Importam. Cara, isso é muito subjetivo, porque vai de pessoa a pessoa. Tem gente que não vai ligar para gráfico, tem gente que vai só jogar uma coisa até o final se tiver uma trilha sonora maravilhosa. É verdade. Mas eu gosto de tornar as coisas mais técnicas, para além da subjetividade, para além do eu acho. Então eu penso o seguinte: variados tipos de jogo demandam diferentes qualidades. Então eu acho que um jogo de Brotherhood das antigas precisa de uma boa trilha sonora, o máximo possível de variedade e gráficos bons, para não cair no enjoamento. Um jogo de nave com gráficos bons é muito importante, mas vale muito mais um gameplay. Um jogo de nave ele é muito focado no gameplay. Tem jogos... Gameplay é bom para todos os jogos, a jogabilidade. Mas um jogo de nave, uma hitbox coesa, uma boa gama de poderes é fundamental. Em um jogo de luta, também é muito importante esse aspecto da jogabilidade. Assim, são aspectos que ele traz para cada tipo de jogo, de acordo com a experiência dele, que ele nota que, caso estejam presentes, tornam a experiência mais agradável para ele. E, via de regra, né, normalmente torna mais agradável também para outras pessoas. Sem generalizar, mas a maioria vai acabar se divertindo mais. Vou dar um exemplo. Você tá jogando um jogo de nave, as hitbox não tão legais. Pô, você tá atirando, passa o tiro, acerta no objeto e ele não explode, mas você toma um tiro que passou de raspão e você explodiu e tomou o dano, você vai ficar com raiva. São detalhes, aspectos técnicos que, via de regra, tem que funcionar bem para que o jogo te traga uma experiência legal, né? Você não ficar dando rage no negócio, né? Eu gosto de pensar que eu não ligo tanto para gráfico, mas depois de me acostumar com um PC bom, acontece às vezes de eu ir jogar algo e pensar, nossa, que jogo feio. Também já aconteceu comigo. Assim, apesar de ser a premissa inicial não ser essa, é muito bom quando você chega e o jogo visualmente te agrada. Teve jogo também que eu já procurei que tinha um visual retrô de propósito,
E eu gostei por causa daquele visual. Que talvez uma outra pessoa fosse achar feio, mas no meu caso eu achei interessante. Vou dar um exemplo. Jogos da Puppet Combo. É uma galera que faz, eu não sei de onde é agora, Itália, não sei. Eles fazem jogos de terror com pegada de Play 1. Stay Out of the House, por exemplo. Num Massacre e por aí vai. São bons, mas eles têm um visual e é tudo construído para parecer aqueles jogos de Play 1 mesmo, retrosão, sabe? Não é bonito, mas é parte da construção estética e do estilo que eles trazem, por exemplo. Saca? Tipo isso, né? Agora, é muito ruim quando você tem um jogo que deveria, né? Que deveria ter gasto no visual, porque provavelmente é agregar mais valor ao estilo do jogo, por exemplo, né? Não é nem que ele deveria ser mais bonito, mas parece um desmazelinho, sabe? Assim, parece que faltou esmero. Eu acho que quando eu sinto que o jogo tá feio, é quando eu sinto que parece que faltou um esmero ali a mais. Parece, putz, tá faltando uma paradinha aqui, velho. Vou dar um exemplo de Metroidvania. Eu vivo recebendo convite pra jogar Metroidvania. A galera me manda, joga nossa demo, testa lá uma demo aí, manda um negócio. Aí, beleza. Aí, eles mandam isso em massa pra uma galera, né? Não é que eu sou uau. É só manda em massa pra uma galera. Meu canal é muito pequeno. Mas eles mandam. Aí eu vou lá no site deles lá, onde tem várias chaves. Aí me mandaram uma. Eu vou olhar o trailer e eu falo, gente, as animações estão. Sabe? Parece que tem pouco frame. Você fica sem saber se é uma limitação orçamentária ou se a galera meio que falou, deixa assim mesmo, tá bom, sabe? Nesse tipo, deixa assim mesmo, tá bom, fica aquele desconfortozinho que você fala, podiam ter dado uma melhoradinha nisso aqui, sabe? Aquele carinhozinho a mais, sabe? Que faltou. E aí fica aquele desconfortinho, assim. Eu priorizo primeiro a jogabilidade. Trilha sonora e gráfico, apenas um extra. Tem jogo por aí, por exemplo, que é lindo graficamente, mas é um remaster de porco. Tem também. Tem também. Não vou pontuar não, mas tem. Mas a trilha sonora é mais um acessório. Ela mais um acessório. Uma trilha ruim não necessariamente vai impactar o jogo, mas vai impactar muito num RPG. Um RPG precisa de uma boa trilha sonora. Um jogo de ação. Se a música for cansativa, repetitiva pra caramba, você vai ficar enjoado da música. Às vezes a história é boa, tudo é bom, e você, tipo assim, que música chata. Então é legal você ter esse cuidado, sabe? Que aí você vê que se a música é chata, é porque a galera pegou um pedacinho, só pôs no loop e falou, tá bom, é só pra ficar um barulhinho. Sabe essa parada? Sabe esse lance do cara que fala assim, o cara não dá 100%, ele faz 70% e fala assim, não, é suficiente, tá bom, sabe? Precisa de gráficos. Então dizer esse é o que mais tem, né? É o que mais tem mesmo. Esse é o lado do jogador. Agora o lado da empresa. O que vende um jogo é gráfico. O Soldiers mesmo, que é um jogo Metroidvania lindíssimo. Bonitinho mesmo lá, ó. As animações muito bem feitas, visualmente, a paletinha de cor muito bonita, ó. Mas ele não é nem de perto bom. Olha a movimentação do personagem, é um jogo tá vendo? repetitivo, um jogo chatinho. Claro, tem gente que gostou, desculpa, inclusive se você gostou, mas enfim, não é um grande, poderia ser muito mais. E aí você pega o Shining Force 3. Isso, eu faço isso também. Se a trilha sonora for uma merda e eu estiver jogando sozinho, assim, transmitir, né? E eu vou colocar um Spotify e aí eu vou jogar, se eu quiser muito, né? Ou eu vou pro YouTube, não tem vergonha de falar não. O jogo ele tá muito legal, mas nossa, a gameplay tá nossa, mano. Aí eu vou pro YouTube. Aí entrou num combate, eu vou na setinha assim, ó. Pula aquele pedacinho ali e acabou. Acho que é um dos melhores jogos do Saturn e um dos melhores jogos de estratégia de todos os tempos. E é um parto você convencer alguém a jogar aquilo, porque, nossa senhora, né? Ou você vai pra live, né? Porque nas partezinhas chatas, pelo menos tá trocando ideia, pô, né? Muito feio. Que é bom. Ele é feio no Saturn, numa TV de tubo, e ele é feio fora dela. E é um jogo incrível, com uma história super legal. Eu joguei. Dividido em 3 CDs no Japão, maravilhoso. Muito gostoso, muito então, gostoso. Então, gráfico importa. Importa mais para os jogos, importa definitivamente para o mercado, importa para trazer público, mas para você pode não importar, mas aí é para você. Mas aquela coisa de... É a mesma coisa que se faz com pessoas, né? Beleza interior versus a beleza de fora. E aí tentam aplicar isso em videogame. Não, o videogame é um produto. Eu acho que o bom jogo, ele... é competente em tudo, mas gráfico bom não é necessariamente ter um gráfico igual à realidade. Não, isso é uma estética. Assim como uma estética retrô. Undertale é um jogo que muita gente vai achar feio, mas na estética... Nossa, Undertale é maravilhoso, cara. Undertale é maravilhoso, velho. Que ele optou, ele tem ótimos gráficos, entendeu? Tudo uma questão de estética. O gráfico em si só, ele não anda separado da direção de arte. Você pode ter um jogo super parecido com a realidade, que nem aqueles vídeos feitos em Unreal, de franquia geralmente da Nintendo, mas, cara, não tem a menor graça, é uma coisa bizarra até.
porque não tem direção de arte, não é coeso com a proposta daquele universo. Isso é foda, não tem que faz ser coeso. sentido. Então essa é uma gama de coisas com profissionais muito talentosos que se esforçam muito para tornar o jogo bonito e atraente para você. Mas não só para melhorar a experiência, mas pro próprio jogo se vender. E essas são algumas falácias. Eu tô aqui com mais umas 10 na cabeça, mas esse vídeo vai ficar muito longo. E dá para fazer mais vídeos decodificando isso. Então, se você gostou desse vídeo, mande falácias aí que você gostaria que eu comentasse nos comentários e assiste os vídeos que estão na tela e não perde a boa da Lura. Muito bom. Muito obrigado pela companhia. Kogu é Tamo muito bom, junto. cara. Até a Eu próxima. acho ele muito cirúrgico nos comentários dele, sabe? E o canal dele cresceu em cima do poder dele de narrativa e de articular, velho, as coisas que ele acha e que ele pensa. De maneira muito franca, sabe? E eu acho isso muito valioso hoje em dia, tá? Porque é raro, né? É raro. Né? Então, assim, tem que dar valor pra essa parada, né, velho? Tem que dar valor, cara.